Olá pessoal, tudo bem? Começando o quadro Fala Terapia. Hoje nós temos aqui Adriana Bender, psicanalista, e também Emanuele Vendramini, que é holoterapeuta. E para começar, o tema de hoje é a depressão. E Adriana, eu acho que a saúde mental, ela é o grande mal desse século, o desafio de muitas pessoas. E a gente teve uma piora considerável na saúde mental das pessoas nesses últimos anos, muito em virtude da pandemia. Mas uma coisa boa dentro disso, que a gente teve um aumento na consciência. Quando a gente fala de depressão, o que acontece? As pessoas imaginam aquela pessoa trancada num quarto escuro, né? E isso a gente está falando de um quadro muito grave. E então, não necessariamente, não né? necessariamente. Por exemplo, você citou o cansaço, a falta de energia, aumento de apetite ou diminuição demais de apetite pode ser um sintoma de depressão, por exemplo, né? Então, o paciente ele precisa ser avaliado e tirar desse lugar onde a pessoa depressiva é aquele ser que não lava o cabelo, que tá no quarto trancado, que tá... Não que isso não seja, tá, gente? Mas isso é em alguns casos. Por exemplo, uma pessoa chegou no meu consultório recente, vindo de uma série de médicos que ela passou, porque ela tem uma urticária que não cura. E a urticária, na verdade, é um sintoma físico da depressão dela. Que aí a gente trata lá com várias abordagens, inclusive a holoterapia, que é o campo de abordagem da Emanuele. Uma vez eu ouvi uma definição em relação à depressão. Eu não me lembro quem foi que trouxe essa definição, mas me parece que foi um paciente que falou sobre isso, que ele disse o seguinte: o grande desafio da depressão é que um paciente com depressão, ele luta para morrer. E um paciente com câncer luta para sobreviver. Fizeram uma comparação entre as doenças, né? Pra gente... E essa comparação, ela mostra o quanto a depressão afeta o estímulo de vida das pessoas, né? Porque você vê um paciente, teoricamente, ele todo debilitado fisicamente por conta da quimioterapia, do câncer que está ali consumindo o seu corpo, ele quer a vida, ele quer viver. Já um paciente de depressão, que está no seu quadro ali, talvez crônico, ele já perde o interesse pela vida, né? Não necessariamente... Muito cruel, né, a doença, né? Sim. Não necessariamente o paciente depressivo vai ter uma ideação suicida. Sim. Não necessariamente. Mas você está correto, o ânimo para a vida, ele é roubado. E aí existem inúmeras abordagens que a gente pode fazer com esse paciente para trazer ele de volta, né? É importante salientar que medicamento é sempre muito importante. A gente não tem a presença de um médico aqui hoje, mas é muito necessário que o tratamento da depressão, ela caminhe em parceria, tá? Então, quem vai medicar? O psiquiatra, tá, gente? Não é a sua amiga que tomou sertralina e passa para você. É o psiquiatra que vai medicar. E os psiquiatras encaminham esses pacientes para a terapia. Hoje em dia é um trabalho em conjunto. E entre nós, por exemplo, chega lá para mim, e o paciente tem sintomas que podem ser abordados ou devem ser abordados pelo campo da Manu, a gente faz ali uma troca, né? Uma troca assim, o paciente fica com ela, fica comigo, e aí aborda de muitas formas para tirar o paciente desse quadro. Na verdade, o que acontece? Já existem estudos muito recentes que mostram que daqui 10 anos, a maior doença que vai afastar a população do mercado de trabalho e da própria, né, da sociedade em si é a depressão. O que prejudica isso? Esse preconceito sobre o que é depressão cria um ambiente onde a pessoa que está nesse processo demore muito mais para buscar ajuda. Por exemplo, no Brasil hoje, uma pessoa demora de 9 a 16 meses para buscar ajuda. Por quê? Porque acredita que depressão é ficar trancado dentro do quarto, sabe? Eu sofri de depressão por 10 anos. E eu era pessoa que era alegre em todas as festas, brincava com todo mundo. Então, assim, só que como que o meu corpo reagia? Não tem nada a ver com sorriso a depressão, né? Meu corpo reagia com dor. Meu corpo reagia com doença. Então, o que acontece? Muitas vezes eu me sentir mal
na época, quando eu tava nesse processo, vinha aquelas conversas, né? Ai, mas por que você tá desse jeito? Né? Ou então Aí aquela fala, né, Manu? Mas você tem tudo. tem Por que tudo. você tá triste? E não aí, tem a ver com ter ou não ter. E você se sente, inclusive, quando vem essa fala, você se sente mal. Porque você fica assim, gente, como eu sou ingrata, eu tenho tudo. Só que não é essa a questão. A questão é que muitas vezes as pessoas não podem medir você com a régua dela. Exato. Entende? Eu demorei 10 anos para buscar auxílio. Porque as pessoas mediam o que eu sentia com a régua delas. Então, assim, não adianta você falar para uma pessoa que depressão é X e Y. Cada pessoa vai reagir de uma forma. E muitas vezes a pessoa está no estado depressivo e está ali lutando com a aceitação daquilo. Então, assim, até é importante salientar que esse preconceito social atrapalha e muito O nosso trabalho. E a melhora dos nossos pacientes. Exatamente. Você sabe o que acontece muito na terapia? Eu costumo falar muito isso para os meus pacientes. Sabe quando a gente sabe que a terapia tá dando certo? Quando a família começa assim. Nossa, mas você tá tão diferente. Meu Deus do céu. Olha, essa menina. Eu tenho uma paciente que a mãe dela começou a chamar ela de revoltada. Falei, calma. Tá dando certo. Tem pessoas que têm tudo, mas tá num quadro depressivo. Porque tem não tem a ver com o ter, com o ter. Mas social. eu acho que tem muito tem a ver com o ter emocional. E aí eu vou perguntar pra vocês, eu acho que tem muito a ver com o estado de consciência. Tipo assim, eu sou feliz porque eu sou feliz. Eu não sou feliz porque eu tenho um carro legal, porque eu não tenho carro. Eu sou feliz porque eu tenho um trabalho. Não, eu sou feliz. Sim. E a partir da minha felicidade, eu vou construindo a minha realidade. E aí, eu acho que é isso, um caminho pra gente também se livrar um pouquinho do mal desse século. O que a gente traz muito pro paciente, tanto lá como no meu consultório, no consultório da Manu, é o estado de presença. As pessoas vivem muito no amanhã, né? Então, quando preocupada com o amanhã. Ou quando eu tiver o carro tal, quando eu vou ser feliz. Né? E o que você tem, de fato, é o agora. Então, por exemplo, quando o paciente chega para mim ou para a Emanuele, eles estão muito inflamados, a gente fala, né? E aí, nesse tema inflamação, você pode falar um pouco melhor, né, Manu? E quando a gente para com o paciente e fala assim para ele, onde você está agora? O que está acontecendo aqui agora? Então, agora nós estamos aqui dentro do estúdio, o ar-condicionado está ligado, está silêncio, está tudo bem, a gente está falando de um tema que a gente domina. O que nós temos agora? Nós temos isso. E cada vez mais as pessoas precisam vir para o estado de presença. Porque a depressão, e geralmente, não necessariamente, mas geralmente ela vem associada a um quadro de ansiedade, que é um tema que a gente ainda vai falar aqui, põe esse paciente sempre em alerta, sempre no estado de dor. E quando ele volta para a realidade, ele consegue, inclusive, perceber as pequenas coisas que ele tem e que ele está deixando e ter no sentido de sentimento, tá, gente? Não é o carro que eu tenho, a casa que eu tenho. É de ter, de pessoa, de ser. E aí coloca-se no estado de presença e ajuda muito a melhora desse quadro de depressão. Na verdade, existe uma lei do pertencimento, né? Nós pertencemos a esse planeta. O ser humano, ele não é uma ilha. Só que o que acontece, né? A gente fala muito do detrimento de ter do ser. Quando eu tiver um carro, eu serei feliz. Quando eu tiver no meu emprego. Só que é muito complicado a gente comparar o palco da vida do outro com o nosso, vamos dizer assim, com os nossos bastidores. Porque muitas vezes a gente olha para isso e fala assim, nossa, mas se eu tiver tal coisa, mas será que eu, dentro do que eu sinto, dentro da minha essência, dentro da minha conexão, aquilo vai me fazer feliz? Porque você falou muito assim, da felicidade, né? Da felicidade. Mas o que é a felicidade para o indivíduo? Ela é muito subjetiva, né? Porque muitas vezes o meu conceito de felicidade, o meu conceito de sucesso é muito diferente do seu. Então, esses parâmetros fazem com que, sim, a gente acabe criando uma frustração porque existe um consenso social do que é felicidade, do que sabe? Por exemplo, o conceito, na minha humilde opinião, mais errado que existe na face da Terra é a felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Não! A felicidade é um estado do ser. O que existe são provas e expiações que a gente precisa vivenciar para o crescimento do eu. Então, assim, você colocar que você não pode alcançar a felicidade, você já gera uma frustração. Por quê? E já te afasta desse sentir, porque dessa você conexão. você se acomoda na porque dor. eu acredito que nós temos que ser. Eu sou uma pessoa de bem com a vida. Um exemplo? Sim.
independente de que me aconteça, eu tenho que ser um cara de bem com a vida. Aí os momentos, as ocasiões vão proporcionar reações, algumas positivas, outras negativas, mas aí eu tenho que voltar o mais rápido possível ao meu estado de equilíbrio, porque esses acontecimentos não podem determinar quem eu sou. Eu penso dessa forma. O problema não está na dor, está no estacionar da dor. Exato. O problema não é vivenciar a dor, porque a dor é necessária para o crescimento Se você individual. vai absorver aquilo e deixar que aquilo fique crônico em você, ou você vai se liberar daquilo, né? Exatamente. Por exemplo, uma situação de estresse, né? Falando aí de um pouco da psicossomática da depressão, que é o princípio ali de tudo, que vem do estresse, depois da ansiedade. Você passa 1 minuto de estresse, isso daí representa um choque biológico para o seu organismo de 72 horas. Só que aí que tá, aconteceu. Se eu não ressignifiquei aquilo e continuo olhando para isso, fazendo esse processo de olhar para a dor como se ela me pertencesse, o que vai acontecer? Isso daí vai se arrastar. E aí você passa a adquirir para sua vida um estágio de sofrimento que você poderia não estar ali se você tivesse realmente compreendido aquela situação que você vivenciou. E é por isso a importância da terapia. Por quê? Porque se eu estou totalmente desconexa de mim mesma, eu tenho muito mais dificuldade em perceber onde eu estou errando, onde eu posso melhorar e tudo mais. Entrando na parte da... Pode falar. Só complementando, assim, quando o paciente vem, ele vem com sintomas, né? E aí, indo por aquilo que você falou sobre o ter, né? O que a gente precisa entender é que nós somos como esse recipiente aqui. Então, lá na infância, a gente teve não falando sobre o estresse, né? Um fator estressante, um trauma, alguma coisa. Aí a gente teve outro. Então, quando chega aqui, onde você olha para a sua vida e você questiona a sua vida, você já acumulou um monte de coisa. Então, o que geralmente o paciente traz? Geralmente, ele traz a última gota que transbordou esse copo. E aí, com a terapia, a gente vai lá no fundo para olhar desde do seu nascimento, desde a sua infância, né, até da gestação, com o olhar da hipnose, por exemplo, o que te compõe. E aí você limpa o seu recipiente e daí você consegue, então, estar no estado de ser mais completo. E dentro desse aspecto do estado de ser, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Sobre corpo, energia, mente e espírito. Eu acredito muito nisso, que nós somos tudo isso. Uhum. E uma coisa que me chama muito a atenção, porque a gente tem um estado de consciência, né? Existe. Sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que a gente não quer. Só que a gente não está isento das emoções que são provocadas por interferências externas. Por exemplo, acontece alguma coisa que me gera susto, medo, apreensão, por mais que, tipo assim, que eu observe assim, não, está tudo sob controle, eu não consigo evitar que meu corpo receba aquela energia, né? É muito louco isso, vamos dizer desse jeito. Porque assim, você não consegue, tipo assim, não, é exatamente o que ela disse, 72 horas, 72 né? horas. Por exemplo, se de repente, sei lá, entra um cachorro bravo aqui, né? Embora eu não tenha medo de cachorro, mas é o seguinte... Mas a situação vai assustar. Não, vai dar um gelo aqui, assim, por mais que você não queira sentir aquilo. Por que é involuntário? Por que você não consegue controlar isso? A nossa mente, você tem que... Eu vou fazer uma analogia. Vai. Se eu falar pra você aqui assim, ó... Só não me usa de paciente. Não vou te usar de paciente. Eu tô cansado. O gordo é cheio de ficar empurrando pra mim as Já tá aqui coisas. terapeutizado, desde lá que a Pensa gente assim, chegou. ó. A gente tem o corpo, a gente tem a energia e a gente tem a mente, certo? Quando você assusta com algo, é o seu corpo reagindo. Não é a sua mente reagindo. É Reagindo o seu corpo. àquilo que minha mente recebeu de informação. Por quê? Porque todo estímulo biológico, seja interno ou externo, ele vai acarretar em 2 estágios ali do choque, certo? Seja ele positivo ou negativo. Isso é natural, é do nosso corpo, né? Agora, no seu estado de consciência de mente, como você vai olhar para aquela situação vai depender muito da forma como a sua mente funciona. De como encher esse copo. De como encher esse copo, exatamente. E aí, o que acontece? Vou fazer uma analogia muito que eu falo assim para as pessoas entenderem a diferença de corpo e mente. Por exemplo, acabou sua água. Você sente sede, certo? Quem está sentindo sede? De uma forma muito simples, o corpo. Exatamente. Mas o que vai fazer com que você levante, tenha consciência que você precisa levantar e encher esse copo? O comando mental. O comando mental. Só que aí que tá, o seu corpo tá dando um comando. Você tá com sede. Você tá com sede. É um comando simples.
Agora, se você vai respeitar, Entendi, é uma escolha. é uma escolha. E quem que determina a escolha? É a energia, a mente, o espírito? É a mente e o estado de consciência que ela está, tá? É porque assim, aqui a gente vai em um processo muito profundo do quê? Da aprendizagem de cada pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, quem determina qual tipo de reação que você vai ter? O seu copinho de traumas. Se eu tive traumas extremamente positivos, eu vou reagir de tal forma. Se eu tive traumas extremamente negativos, eu vou agir de outra forma. Então, o que determina é realmente um contexto. A sua mente hoje é um contexto e uma junção de tudo que você foi no passado. Entendi. De tudo que você fez, desde o Construção. útero da sua mãe ali em construção até hoje. Então, o que vai determinar se você vai reagir àquele choque biológico de uma forma positiva ou negativa? E é por isso que o mesmo fato atinge de formas diferentes as pessoas diferentes. Sim. Por exemplo, agora durante a pandemia a gente recebeu muito, né, Manu? Nossa, Pessoas demais. que não estavam doentes ou que não tiveram nenhum caso de doença na família com sintomas muito fortes de depressão, ansiedade, dores físicas, né, Dores Manu? físicas. Que não encontrava lá resposta de forma tradicional e vinha para o Sim. tratamento e era uma coisa assim. Então, por que vamos imaginar que o Antônio perdeu o pai de Covid e não deprimiu, e a Maria não perdeu ninguém e entrou num processo depressivo? Porque a construção dela é diferente. Entendi. Exatamente. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma. E a gente tem 3 sinais físicos muito presentes que a gente ignora, que mostra muito sobre o estado da sua mente. Dor de cabeça, Sério? a forma como você digere e lida com a comida e a forma como você excreta tudo isso daí. Seu Dá um intestino tá exemplo funcionando? claro. Por exemplo, eu sinto dores de cabeça todos os dias. Pode ser um sinal de que tua mente tá... Pode não é É um sinal sinal. de que tua mente, os neurônios ali estão em grande funcionamento. Me alimento de forma rápida, Me mal... alimento de forma rápida, me A alimento digestão é errado, ruim. a digestão é ruim. Por exemplo, todo dia eu tenho azia. Lembra que eu falei do choque biológico, do estresse? Então, por que a Adri falou assim? A gente chega inflamado. O que acontece? Você passou aqui por um sistema de estresse, tá? A glândula do rim ali, né? A suprarrenal, ela vai liberar adrenalina e o seu corpo ele vai começar a querer suprir esse estágio disso daí, porque ele vai gerar um desequilíbrio completo, Químico. certo? Químico mesmo, de reação química física, certo? Só que aí o seu cérebro está trabalhando para lutar contra aquele choque. Você acha que ele vai pensar na sua digestão? É. E aí, o que acontece? Aquela digestão fica prejudicada. Eu tenho todo santo dia, eu tenho azia, todo santo dia meu estômago dói, eu como uma coisa não me faz bem, eu tenho dor de cabeça. Tem Peraí, constipação. tô constipada. Isso daí já é um sinal. Só para você ter noção, isso aqui é ciência, né? Muito ciência. Sabe um termo que a gente usa bastante? Nossa, você tá enfesado. Uhum. Gente, 93% dos hormônios, né, responsável pelo bem-estar é produzido no intestino. Seu intestino é seu outro cérebro. Seu intestino é seu outro cérebro. E aí, se você não tá com dificuldade de ir no banheiro, se seu intestino não funciona direito, automaticamente você já vai ter uma predisposição para a depressão. Por quê? Porque você não produz serotonina. Entendi. A serotonina que você produz aqui é muito pouco. E aí, o que acontece? A gente acaba linkando a depressão ao estágio de estar lá na cama, Mas é Desanimado, Desanimado. sem que uma coisa ligou na motivação, outra. Exatamente. desinteressado. E aí você vai ouvir assim, né? Isso é falta de Deus, né? Isso é falta de Deus. Isso é falta de ser grato. Gente, gratidão é uma coisa séria e tem que ser praticada Sim, sim, mas não é só isso. Eu acho que a gente não pode ser simplista nas coisas, Não, né? nós somos complexos demais para ser simplistas. E minimizar. inclusive na sua conexão com a espiritualidade. Por quê? Exato. Porque Também quando a gente tem- fala de precisa de espiritualidade, equilíbrio. as pessoas falam muito de uma conexão a um estágio de religiosidade. E na verdade não. Não, A é conexão muito com a mais além, espiritualidade muito mais é a além. forma como você se conecta com você mesmo para estar conectado com um ser maior. É. Aquilo Que que é você uni- acredita, aquilo você que dá o você nome que acredita, você aí você quiser. dá o nome que você Exatamente. quiser. Aí você deu uma explicação para nós sobre a diferença de corpo e mente, né? Uhum. Agora, energia e espírito, já pegando esse aspecto da espiritualidade. Bom, falar de um espírito é o seguinte: o que é um espírito?
para o seu corpo existir. A ânima que existe no seu corpo, né? Ele está além desse processo físico-químico, certo? Então, por exemplo, assim, onde se localiza a mente dentro do espírito? Então, falando aí de um conceito muito maior, né? De uma visão muito holística, que é justamente isso, pegando o contexto de tudo, a gente faz link dos corpos. Então, por exemplo, onde está a mente mesmo? No espírito. Onde estão as reações energéticas? No corpo. Por quê? Por exemplo, você sabia que os chakras, eles já são comprovados, né? A existência deles. Eles são bolsões de água, né? Localizados dentro ali das células, entre as células, que fazem todo esse transporte energético. Só para você ter noção, você já tomou um choque no chuveiro? Já. Seu corpo, ele tem conexões... Eu já tomei choque encostando em pessoas. Então... Exatamente. Aí assim, né? Isso é bom ou o ruim? Básico, vai depender. Porque, por Entendi. exemplo, assim, vamos supor que naquele dia você tá numa polaridade mais negativa e a pessoa numa polaridade mais positiva, vai ter ali um atrito. Ou então, por exemplo, muito positivo com muito positivo, sabe? Então vai depender muito. E como que é o lidar dessa energia aí? É muito a fluidez do seu corpo, do seu órgão. Então, existe esse corpo físico e existe um corpo acoplado a esse, que é idêntico ao que a gente tem, que é o corpo energético. Então, funciona... As pessoas viram e falam assim, ai, mas energia... Meu bem, se você tem um cérebro, se você tem neurônio, a sinapse neural faz criar a energia. Assim como eu ligo essa luz e essa lâmpada acende... E eu tenho aqui uma energia, eu preciso, que você não vê, eu preciso de algo físico para que essa energia exista. Então, às vezes, as pessoas romantizam demais essa questão energética. Que é bem simples, inclusive. E, na verdade, é simples. Porque se não fosse só isso, se não fosse, por exemplo, se fosse muito além disso, né? Você não tomava choque no chuveiro. Exato. Você não tomava choque pegando que nos outros. Que não deixa de ser uma energia, né? E outra, o seu corpo é o maior condutor de energia que tem. E o nosso espírito seria aquilo que nós somos que se conecta com todo esse mundo energético. Exatamente. E é ele que num futuro, né, não tão próximo, espero, quando houver ali o desencarne, que vai, vamos dizer assim, ir para um outro lugar. Entendi. O seu corpo e a sua energia fica na Terra, na matéria. Maravilha. Para a gente fechar aqui, então, eu gostaria que você pontuasse para a gente, não sei se você vai querer falar sobre a holoterapia, mas eu achei muito interessante por essa união de corpo, energia, mente e espírito, mas como então que essa técnica, não sei se eu posso chamar de técnica, pode ajudar no tratamento complementar da depressão? Olha, dentro do meu processo de formação, eu precisei abrir o entendimento de que a holoterapia não é uma técnica. Porque se a gente generaliza e coloca técnicas, a gente perde justamente essa potencialidade da terapia. Então, o que é a holoterapia? É a junção do todo. Eu, por exemplo, eu trabalho com mais de 36 técnicas. Mesmo tudo isso, eu ainda não trabalho com as técnicas que a Adriana trabalha. Então, por exemplo, assim, tem a questão do pertencimento familiar, que já é quadri, ali na constelação, na questão da psicanálise e tudo mais. O que eu trabalho? Então, por exemplo, assim, chegou um paciente com depressão para mim. Como eu faria? Eu atuaria com as terapias físicas, que ventosa, auriculoterapia, reiki, cromoterapia, que são técnicas que vão ajudar no restabelecimento físico, e também entraria também a parte da consciência dentro do meu trabalho. Eu trabalho muito isso com a questão consciência espiritual. Entendeu? De uma forma diferenciada, por exemplo, da psicanálise, da psicologia. Por isso que a gente fala que são áreas complementares. Complementares. Entendi. Porque assim, no mundo... Isso né? não isenta o paciente do medicamento, tá, gente? O medicamento... Não, muito claro. De no mundo depressão perfeito, importante. o que seria um ótimo tratamento de depressão? A pessoa ter acesso ao medicamento, a pessoa ter acesso à terapia complementar, a pessoa ter acesso ao psicólogo, a pessoa ter acesso ao médico e a pessoa ter acesso ao educador físico e ao nutricionista. Exato. Porque não tem como a Isso gente seria trabalhar. O ideal. Isso seria o ideal. Porque tudo passa pela boa noite de sono, a boa alimentação e a prática de atividade física. Por exemplo, Exatamente. hoje, quando os pacientes chegam pra gente, por exemplo, você imagina que você vai num consultório pra começar a análise. Aí eu falo assim pra você, eu quero que você procure seu médico, porque eu quero saber como é que tá o seu intestino, como é que estão os seus níveis hormonais, como é que estão suas vitaminas.
e eu quero que o médico me diga se tá tudo equilibrado. Mas por quê? Porque uma coisa tá ligada à outra. Exatamente. Aí eu vou falar pra você assim, você vai procurar a minha colega, porque você vai fazer ali auriculoterapia, por exemplo, né? Mas por quê? Porque você é um ser tão complexo que Exato. você precisa de um olhar complexo. Gente, se você não puder ter acesso a tudo, faça o que você puder, mas não ignore uma depressão. Exatamente. Nunca ignore uma depressão. E se você está perto de alguém que você percebe os sintomas, tente ajudar essa pessoa. Isso é muito importante. Tá E certo. nunca minimize Nunca. o estado depressivo de Nunca. ninguém. Se você não tem percepção do que a pessoa está vivendo, se você não consegue dimensionar o que ela está vivendo, jamais Que ninguém consegue, jamais invalide essa dor. Porque muitas vezes uma simples frase que a gente acredita que está ajudando, na verdade você está auxiliando aquela pessoa a se afastar ainda mais de um diagnóstico e de um caminho de tratamento. Exato. Então, existe muito essa consciência do olhar para si e do olhar para o outro. Exatamente. Gente, muito obrigado. Foi muito legal conversar com vocês duas sobre esse assunto. Esse, então, foi mais um Fala Terapia aqui no Repórter MT. Na verdade, o primeiro, né? Primeiro o primeiro de Fala Terapia de muitos. Foi um prazer. Obrigado pela tua audiência.